Olá, meus alunos do sexto ano, do Colégio Padre Federico Vikings. Bem, em função desta pandemia que a gente está passando, dessa doença, a gente não, infelizmente não pode mais ficar, pelo menos por um período, juntos para a gente ter a nossa aula normalmente e presencialmente. Então, eu preparei uns certos materiais aqui que vão ajudar vocês a fazer os planos de ensino tutorado, os PETs, né? Que muitas dessas atividades aqui vocês já viram, muitas não. Aliás, só uma, que é essa primeira aqui. Mas eu fiz uma adaptação no texto que eu tinha feito para vocês na última vez, no qual eu adaptei esse texto aqui da paisagem do com o que está escrito nos PETs. Para vocês fazerem a atividade de forma melhor. Junto com esse vídeo que eu tô usando para explicar a vocês a matéria, novamente, vai vir um outro vídeo no qual eu também vou deixar linkado outro vídeo, no qual também vão ajudar vocês no quesito dos exercícios que estão nos PETs, que estão nos planos de ensino tutorados, que vocês podem usar o meu material para fazer eles, certo? Eu vou explicar a matéria e vou explicar as minhas atividades e como vocês como vão ter como tarefa para outra semana, até segunda que vem, vocês vão ter a semana inteira para fazer isso. Fazer as atividades que eu passar para vocês, essas daqui vocês já fizeram, então quem não fez, quem já fez, aliás, só se preocupe em fazer os exercícios dos pets. Tem outra atividade que eu vou falar, mas quem não fez, eu vou querer que vocês façam também. Não é difícil, tudo está no texto, então eu vou explicar a vocês aí, tá? Vocês vão receber um material que vocês lembram que eu dava essas atividades para vocês em folha, preto e branco, certo? Mas agora eu posso demonstrar para vocês de forma colorida e tal, através desse vídeo para vocês verem melhor, tá? Então vamos lá. A primeira atividade, o primeiro assunto que a gente vai trabalhar, que a gente trabalhou quando a gente estava fazendo aula presencialmente, é sobre a paisagem da geografia. A gente vai trabalhar certos conceitos primeiro, para vocês entenderem melhor o que é a geografia. Então, o primeiro conceito que a gente trabalhou é sobre a paisagem. Então vamos lá. Paisagens são todos os aspectos perceptíveis do espaço geográfico. Isso é, a forma como compreendemos o mundo a partir de nossos sentidos, tais como visão, o olfato, o paladar, entre outros. Então a paisagem, na outro conceito que eu falei para vocês, eu falava que a paisagem é tudo que os olhos conseguem ver. Mas na verdade tem um conceito que é mais amplo do que isso. Paisagem é tudo que os nossos sentidos. Quais são os sentidos? O olfato, o paladar, a visão, tudo que a gente consegue sentir no ambiente, tudo que a gente consegue perceber do ambiente se chama paisagem. E o sentido que a gente mais usa é a visão. Por isso que eu falava que tudo que a gente consegue ver é a paisagem. Mas em um conceito mais amplo, seria tudo que a gente consegue perceber com os nossos sentidos, certo? Continuando, o espaço geográfico, que é outro conceito, é o resultado de uma complexa interação entre a sociedade e sua paisagem, pois ela revela ou omite informações de forma a denunciar as características econômicas, políticas e culturais que estruturam o processo de formação e organização do espaço social. Então, o espaço geográfico ele vai ser a mistura dessa paisagem que a gente consegue perceber com os nossos sentidos com, com a sociedade. Ou seja, como nós. A mistura da forma que a gente vamos dizer assim, se relaciona com esse ambiente, com a natureza, por exemplo. E essa forma que a gente se relaciona, que a sociedade se relaciona com a natureza, esse conjunto entre espaço, entre sociedade e a paisagem, vai formar o espaço geográfico. E dentro do espaço geográfico vão existir
diversas interações que vão existir entre a sociedade, que vão criar políticas econômicas, né, políticas sociais, econômicas, culturais, que podem esconder certas desigualdades, por exemplo, formas de a gente se relacionar com a natureza. Então, e dentro do espaço geográfico vão existir diversas relações e que vai ser importante da gente analisar na nossa disciplina aqui da geografia. As paisagens apresentam também elementos referentes ao presente e ao passado, que muitas vezes convivem em um mesmo espaço. Se observarmos, por exemplo, a paisagem de uma cidade histórica, podemos notar elementos do passado que foram conservados em conjunto com aspectos do presente ou que surgiram em tempos mais recentes. Então, se vocês foram para cidades como Diamantina, Ouro Preto, vocês vão ver que lá existem construções muito antigas, tá? Da época lá de onde se extraía muito pedras preciosas e diamantes, época do ouro, principalmente aqui em Minas Gerais. São épocas muito antigas. Então, dentro de uma paisagem vão existir diversos objetos, ou seja, diversas construções de diversas épocas, tá? Que vão existir dentro do mesmo espaço. Então, essa dualidade de que é presente e do que é passado vai existir dentro da paisagem, principalmente a paisagem urbana, tá? O relevo, os objetos, os seres vivos presentes em um lugar são elementos que formam a paisagem. Então, tudo que a gente consegue ver com os nossos sentidos, o relevo, os objetos, nós mesmos, irão formar a paisagem. Esses elementos que formam a paisagem podem ser naturais ou sociais/culturais. Então tem dois nomes. Esses elementos, eles vão ser divididos em elementos naturais e elementos sociais, que também podem ser chamados de elementos culturais. Quando uma determinada área é formada apenas pelos elementos da natureza, falamos de uma paisagem natural. Mas quando ela apresenta alguma intervenção humana, estamos falando de paisagem cultural, também chamada de paisagem social ou paisagem geográfica. Então, quando a gente tudo que é formado pela natureza, tudo que é construído pela natureza, se chama paisagem natural. Tudo que é construído pelo homem, através do trabalho, se chama paisagem cultural. Ou também tem outros nomes: paisagem social e paisagem geográfica. Agora vamos aos exemplos. Montanhas, árvores, rios e mares são elementos naturais da paisagem. Por quê? São formados pela natureza e não pelo homem. Então, montanhas, árvores, rios, mares, etc., são elementos naturais da paisagem, porque são formados pela natureza. Ruas, construções, pontes, indústrias, plantações e áreas de pastos são exemplos de elementos sociais da paisagem, pois foram feitos ou modificados pelas sociedades. Ou seja, tudo isso daqui, ruas, construções, pontes, indústrias, plantações, são feitos pelo homem. Logo, são paisagens sociais, ou paisagens culturais, paisagens geográficas, tá? Porque são formados e construídos pelo homem e não pela natureza. Então, tem essas duas divisões: paisagem natural, tudo que é construído pela natureza, e paisagem cultural, tudo que é construído pelo homem. Os elementos naturais e os sociais da paisagem estão em constante interação e transformação. Identificar e analisar esses elementos possibilita compreender tanto o espaço geográfico quanto as relações entre a sociedade e a natureza. Então, os elementos naturais e sociais, nós, principalmente as sociedades, a gente vai interagir sempre com a natureza, tá? E isso vai fazer com que o espaço, ou seja, o conjunto entre a natureza e a sociedade, esteja em constante transformação. Então, por causa dessa relação que a gente tem entre a natureza, entre nós e o que a gente faz com a natureza, então isso vai fazer com que o espaço, que é o conjunto dos dois, estejam sempre em transformação. Além disso, quando observamos a paisagem ao nosso redor, podemos descobrir muitas coisas sobre a história do espaço geográfico. Ler a paisagem é o caminho para entender onde vivemos. Então, vamos dizer, quando a gente estuda o espaço geográfico, a gente pode ver como a sociedade, como que o espaço se forma, como essa relação entre natureza e sociedade se desdobra, como a gente constrói os nossos objetos, as nossas construções.
tá? Então, por isso ela é muito importante estudar a paisagem ou o próprio espaço na geografia. Então, aqui tem duas imagens. Uma é formada pelos elementos de natureza, ou seja, em paisagem natural, e outra é formada por paisagens culturais, ou seja, construções feitas pelo homem. Então, tudo isso aqui foi feito pelo homem, logo é uma paisagem cultural ou social. E isso daqui são tudo isso é feito pela natureza, logo são paisagens naturais, pois são construídas somente pela natureza. É, então aqui, ó, estão essas duas imagens. E depois eu passei essa atividade aqui, no qual eu perguntei vocês o que é paisagem, tá? O que é paisagem? Tá lá, tudo, não vou responder, mas lembra, tá lá no começo do texto, eu falei lá no começo, se vocês quiserem vocês voltem o vídeo. O que é paisagem? Tem relação com os nossos sentidos, tem relação com o que a gente consegue ver, enfim, volta lá e responde para mim. Essas atividades que vocês já fizeram em outra oportunidade na aula presencial. Quem não fez, eu vou querer que faça. De novo, para mim, quem não fez vai fazer e quem já fez vai se preocupar só com os pets das atividades lá, lá do caderno, da apostila que o governo fez para vocês, tá? Então aqui tá outras perguntas, quais são e dê exemplos de elementos naturais da paisagem. O que são os elementos formados pela natureza? Dê exemplos disso daí. O que são os elementos sociais da paisagem? Dê exemplos. Lembra, sociais formados pelo homem. Dê exemplos disso. Explique por que a observação dos elementos naturais, sociais da paisagem é importante para o estudo da geografia. Lembra, através do espaço, através dos estudos desses elementos, a gente consegue é, é, ver essa transformação, essa interação, essa modificação do espaço que ocorre através dessa interação dos elementos sociais e naturais da paisagem, tá? E desenhe a paisagem que você observa da janela da sua casa, vocês já fizeram para mim, e observe com atenção as duas imagens, tá? Da enseada de Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, em 1930, a primeira, e no século XXI, na segunda, e descreva a paisagem mostrada em cada imagem. Que modificações ocorreram com o passar do tempo? O que permaneceu? Levante hipóteses sobre as causas dessas transformações. Comparem essas duas imagens. O que tá diferente entre uma imagem e outra? Tá? O que tem de diferente entre uma imagem e outra? O que permaneceu? Por que disso? Tenta responder para mim. Claro, quem não fez essa parte aí, esse exercício, tá? Eu ainda vou falar sobre a paisagem cultural, a diferença entre paisagem rural e urbana, tá? Que eu vou fazer, que eu vou falar logo em seguida. Que também vai ter uma atividade para vocês fazerem aqui no final, tá? Essa sim vocês não fizeram, tá? E eu vou querer que vocês façam. Então vamos lá explicar a diferença entre paisagem urbana e paisagem rural. Voltamos aqui, pessoal, para falar sobre a paisagem rural e urbana agora. Essas atividades aqui vocês não fizeram, então eu vou querer que vocês façam para mim, tá? Além das que estão no PET lá. Para fazer as do PET, eu vou linkar um vídeo de outra pessoa que fez, não sou eu, mas que vão te ajudar também lá, tá? A fazer aquelas atividades e vocês podem fazer aquelas atividades usando o meu material, vocês vão conseguir também, tá? Mas a princípio, o que eu vou pedir para vocês fazerem também, além do que estão no patch, são essas atividades aqui. Essas daqui nenhuma de vocês fizeram, tá? Então eu vou querer que vocês façam para mim aí. Então vamos lá. Diferença entre paisagem rural e urbana agora. Paisagem rural. Desculpe. A paisagem do campo, ou rurais, são espaços utilizados pelo ser humano para, sobretudo, desenvolver atividades do setor primário de produção. O que é o setor primário de produção? A agricultura, a pecuária e o extrativismo. No setor rural, é onde se produz muitos dos alimentos que a gente come, tá? Que vem da agricultura, ou seja, da plantação, tá? Por exemplo, batata, cenoura, alface que vocês compram na feira e tudo mais, vem da agricultura. Pecuária, que são as vacas, os bois aí para fazer a carne, tá? E o extrativismo,
que está em relação a pegar pedras preciosas, ouro, prata, minérios, principalmente, tá? Ferro, tá? Que também vem desse setor primário de produção. Então, tudo que é paisagem rural é onde se produz esses tipos de, de produtos, tá? Ou ligados à agricultura, ou ligadas à pecuária, ou ligadas ao extrativismo. Vamos lá, vamos continuar. Em geral, nas paisagens rurais, há pouca concentração de pessoas e de construções, sendo marcante a presença de elementos naturais como os rios e vegetação. Então, uma das características da paisagem rural é que ela tem poucas construções. Ela é uma paisagem que é modificada pelo homem, então por isso não é paisagem natural, mas que ela é modificada pelo homem, mas em comparação à paisagem urbana, ela tem muito menos construções e muito menos pessoas morando, tá? E o que é marcante nessa paisagem é a presença de elementos naturais, mais elementos naturais do que construções humanas, como por exemplo, rios e vegetação, tá? Rios e vegetação, por exemplo. A paisagem rural, porém, na paisagem rural, porém, os elementos visíveis da natureza estão modificados pelos seres humanos, ao contrário do que ocorre na paisagem natural. Na paisagem rural, porém, os elementos visíveis da natureza estão modificados pelos seres humanos, ao contrário do que a paisagem natural, onde a vegetação original e a intervenção humana é praticamente nula. Então, em comparação, quando você se compara a paisagem rural com a paisagem natural, vocês vão ver que a diferença aqui na paisagem rural, ela foi modificada pelo homem, mas que, em comparação com a paisagem urbana, ela vai ter muito menos construções do que a paisagem urbana, tá? E ela vai servir para se produzir ou agricultura, ou pecuária, ou extrativismo. Agora, a paisagem urbana. Nas paisagens das cidades, ou seja, paisagens urbanas, predominam os elementos culturais ou humanos, como edifícios, casas, ruas, avenidas, praças, estabelecimentos comerciais, e os elementos naturais parecem ausentes. Então, nas paisagens das cidades, ou seja, nas paisagens urbanas onde a gente mora, tá? A gente vai ver que vão existir construções, muitas construções, e que a população vão se concentrar muito lá, tá? Então, nesses tipos de paisagem, chamada de paisagem urbana, vão ter muitos edifícios, prédios, casas, ruas, avenidas, praças, tudo que é feito pelo homem e em grande densidade. Então, essa é a paisagem urbana, tá? Os elementos naturais praticamente não existem nesse tipo de paisagem. Assim como as paisagens rurais, as paisagens urbanas também podem se diferenciar segundo as atividades econômicas desenvolvidas neles pelos seres humanos, Então, nesse tipo de paisagem também vão se ter certos produtos que a gente consegue fabricar nessa paisagem. Há paisagens urbanas em que predominam as atividades do setor secundário, em especial a indústria. Então, vão existir lugares onde vão existir muitas indústrias, onde a gente constrói, sei lá, ou seja, siderúrgicas, né, que constrói aço, que faz aço, aliás, ou que constrói roupas, ou tudo que a gente forma, a gente consome de forma industrial, vem desse tipo de indústria aqui, tá? E também a paisagem urbanas em que predominam as atividades do setor terciário, ou seja, comércio e serviços em geral. Sistema financeiro, bancário, turismo, educação, etc. Que são basicamente é, a comércio, tá? Vão ter muitos comércios, vão ter muito sistema financeiro, bancário, turismo, educação, as escolas principalmente. Então, ou seja, produtos que fornecem serviços, pessoas que fornecem serviços à população. Por isso, setor terciário, que é chamado de setor de serviços, tá? Então, aqui está uma atividade no qual vocês vão responder para mim. Primeiro, o que é e quais são as principais características da paisagem rural? Vocês vão falar para mim o que é a paisagem rural, tá tudo aqui, se quiser volta o vídeo, e quais são as principais características dela, tá? O que é paisagem e quais são as principais características da paisagem urbana? Mesma coisa, vocês vão falar para mim o que é e quais são as principais características da paisagem urbana. O que diferencia essas duas paisagens? Lembra dessa questão das construções. Uma vai ter muitas construções, outras vão ter poucas construções. Falam aí para mim, tá certo?
Diferencia paisagem natural e rural. Lembra lá, tem uma diferença entre paisagem natural e rural, principalmente em relação à interferência do homem, tá? Tá aqui, nessa parte aqui. Vocês vão ler e vão responder para mim. A paisagem onde você vive diariamente é classificada como paisagem urbana ou rural? Onde você vive, na casa de vocês, onde vocês passam o dia a dia de vocês, é classificada como paisagem natural ou rural? Como devem ser as formas de trabalho nas paisagens rurais e urbanas? Lembra o trabalho em geral? Como é o trabalhador do setor rural? O que ele faz? O que é o trabalhador da zona industrial? Ou em zona industrial e zona urbana, né? O que ele faz? Quais exemplos? Dê exemplos para mim, tá? Então eu quero que vocês façam essas atividades. Eu vou linkar outro vídeo no qual explica, um cara explicando as atividades que estão presentes no PET, tá? Nessa apostila do governo que vocês vão receber, tá? Plano de ensino tutorado. É, é, e vocês podem responder essas perguntas usando o meu material, que vocês vão conseguir de forma bem tranquila, tá certo? Então é isso, até a próxima aula. Valeu!